Olá, povo de Deus, meus amigos do YouTube. Nós vamos compartilhar um texto da palavra do Senhor que está em Marcos 15, 38. Então o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo. Pai Santo, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que nos dê graça para compartilharmos a Tua palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos ensine, que o Senhor cumpra o Teu propósito por meio dessa palavra, em nome de Jesus. Bom, pessoal, antes de darmos sequência a administração da palavra, vocês estão vendo que nós estamos com um cenário diferente. E eu confesso a vocês que vim aqui para o templo para pregar uma outra administração, para pregar uma outra palavra, uma outra mensagem. Mas, olhando aqui o cenário, eu falei, gente, eu posso aproveitar esse cenário e fazer uma ministração baseada nesse cenário que estamos aqui, porque não é fácil, não, conseguir um cenário tão bem feito, tão bem elaborado, tão bem produzido. E achamos melhor, então, aproveitar esse cenário e compartilhar essa palavra que nós vamos compartilhar hoje. Lembrando a você que, a partir do momento que você começou a ver esse vídeo, tem uma mãozinha lá, já dá uma curtida. Coloca no comentário alguma coisa, boa tarde, boa noite, bom dia, a paz do Senhor, qualquer coisa que você colocar no comentário lá, ajuda essa mensagem a chegar para mais pessoas. Você curtiu, se colocou um comentário, essa mensagem vai chegar para mais vidas ainda. Se além de curtir, colocar um comentário, você compartilhar, não é? Mandar isso e postar nas suas redes sociais, essa mensagem vai chegar ainda mais pessoas ainda. E, além disso, se você clicar no sininho lá, se inscrever no canal e ativar o sininho, ainda essa mensagem vai chegar para mais pessoas ainda. Então, esteja conosco aqui. Bom, nós vamos fazer uma ministração, como nós temos um cenário todo preparado, vamos aproveitar e fazer uma ministração um pouco diferente, aproveitando o nosso cenário. Então, nos acompanhe. Bom, o cenário que nós temos aqui é a disposição do tabernáculo. O tabernáculo foi construído por Moisés sob a orientação de Deus no deserto. E ali Deus orientou Moisés para que construísse o tabernáculo. E o tabernáculo continha 3 partes. Essa primeira parte do tabernáculo era chamado pátio, ou o átrio. E nessa primeira parte tinha um altar, onde se ofereciam os sacrifícios, não é? Onde os sacerdotes, então aqueles homens escolhidos por Deus, ofereciam os sacrifícios, não é? E ali as pessoas participavam, as pessoas que vinham cultuar a Deus, eles tinham acesso a essa primeira parte do tabernáculo. O templo também tinha 3 partes também, tinha o átrio, né? Tinha esse pátio, a segunda parte é chamada de o santo lugar, e a última parte, ou a terceira parte, é chamada de o santo dos santos. E nessa primeira parte, os sacerdotes então ofereciam o sacrifício em favor do povo, em favor da nação. As pessoas levavam as suas ofertas, era aqui que eles deixavam as suas ofertas, que entregavam as suas ofertas, e que o sacerdote oferecia um sacrifício em favor daquelas pessoas. Então, nessa primeira parte, o povo de Deus podia participar. Tanto homens quanto mulheres podiam participar nessa primeira parte aqui do tabernáculo. Já na segunda parte do tabernáculo, nós temos aqui o altar do incenso, nós temos um candelabro, né? E temos também o óleo que era usado para unção, para ungir outros sacerdotes, ou para ungir o sumo sacerdote, ou para ungir os reis, né? Tem uma representação aqui de um pão asmo, né? Que o povo partilhou ou participou do pão asmo quando foi instituído a Páscoa, quando foi instituída a saída do povo do Egito. E nessa parte aqui, essa segunda parte, chamada de santo lugar, só os sacerdotes podiam entrar. Já não podia entrar mais qualquer pessoa, já não podia participar todo mundo, mas só os sacerdotes podiam entrar, podiam chegar aqui, né? Então, tinha aqui essa parte, tinha o altar do incenso aqui, não é? O fogo do altar do incenso tinha que permanecer aceso 24 horas, e esse fogo tinha que ser trazido do fogo do altar que estava lá fora. E aí nós encontramos uma passagem interessante na Bíblia,
que fala que os filhos de Arão, Nadab e Abiú, ofereceram um fogo estranho na presença do Senhor. Ou seja, embora eles tinham a orientação de pegar o fogo do altar para colocar no incensário, não é? Eles pegaram um fogo estranho, um fogo que não era um fogo consagrado ao Senhor, separado para o Senhor, dedicado para o Senhor, e isso foi fatal para eles, não é? Então, mas mostrando também a seriedade das coisas de Deus, que as coisas de Deus não pode ser feito do seu jeito, da sua maneira, não pode ser feito de qualquer jeito, mas as coisas de Deus precisam ser feitas à maneira de Deus, do jeito de Deus, e daí por diante. E aqui nós temos a terceira parte, não é? Como você percebe aqui, tem um véu aqui no chão, porque o texto que nós lemos fala que quando Jesus foi crucificado, o véu se rasgou em dois, de alto a baixo. Por quê? Porque não foi uma obra de homens, não foi de baixo para cima, não foi o homem que rasgou, mas foi do alto para baixo, porque foi uma obra de Deus, ou seja, removendo, não é, a separação do Santo dos Santos. Porque antes, essa outra parte, chamada do Santo dos Santos, só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, oferecendo sacrifício por si e pela nação. E o sumo sacerdote, ao entrar neste lugar, ele entrava amarrado, né, de uma corda e sinetes nas suas vestes, de maneira que enquanto ele estava andando, enquanto ele estava oferecendo a Deus ali as orações e o sacrifício pelo povo, o sininho tocava e as pessoas sabiam que ele estava vivo. Se o sininho parasse de tocar, quer dizer que o sacerdote não foi aceito diante de Deus e ele morreu. E as pessoas não podiam entrar lá para tirar. Então, por aquela corda que ele estava amarrado, eles puxariam ele para fora. Então, é o santo lugar. Sobre a arca, não é? Aqui Deus manifestava Moisés, Deus se manifestava entre os querubins, não é? Então, entre os querubins, Deus se manifestava para Moisés, Deus falava com Moisés. Então, quando Moisés entrava para a tenda da revelação, era exatamente o local onde estava essa arca, onde estavam os querubins, e Deus então vinha entre os querubins e falava com Moisés. Essa parte, a tampa da arca, é chamada de propiciatório, ou seja, a cobertura da arca é chamada de propiciatório. E Jesus, então, é identificado no Novo Testamento como nosso propiciatório. Dentro da arca, né, tinha ali as cópias da lei, das tábuas de pedras que Deus escreveu, tinha ali uma porção do maná e tinha também a vara que Arão usava para se apoiar, que floresceu diante de uma disputa em que as pessoas disputavam ali pelo sacerdócio. E Deus falou que a vara que florescesse, o cajado que florescesse, o bordão que florescesse, aquele teria sido escolhido. E das 12 varas apresentadas, só a vara que era a de Arão, ou seja, aquele bordão que era o de Arão, é que floresceu. Então, para servir de testemunho, foi colocado na arca essa vara, foi colocado as tábuas de pedras, foi colocado também o maná. E o sumo sacerdote, então, entrava aqui uma vez por ano, e o Senhor se manifestava a ele e falava com ele. Bom, nós temos aqui a representação, né, do tabernáculo, e é também a representação do templo. Na primeira parte do santuário, lá, na primeira parte do tabernáculo, bem como do templo, as pessoas podiam reunir ali para cultuar ao Senhor. A Bíblia fala, por exemplo, que Davi chegou, né, onde estavam os sacerdotes, e os sacerdotes não tinham pão comum para dar para eles, mas só tinha o pão da proposição, que estava ali para os sacerdotes. Mas como aquele pão já ia ser vencido, aquele pão não poderia ser comido, ele era jogado fora. Mas como Davi chegou com fome e só tinha aquele pão naquele momento disponível, aquele único alimento disponível ali, os sacerdotes então liberam aquele pão para Davi, não é? E Jesus, mais à frente no Novo Testamento, faz menção nisso, como Davi comeu o pão sagrado, que não era lícito comer, e não ficou, isso não foi acrescentado como pecado em decorrência de Davi, porque Jesus fala que quando você faz um negócio para sobreviver, aquilo não é pecado. Quando você pega um alimento para sobreviver, aquilo não é pecado. Então nós temos aqui a representação do templo,
do tabernáculo, sendo a primeira parte o átrio. E aí, interessante, quando nós lemos o profeta Isaías faz uma indagação para o povo: quando chegardes perante mim, quem vos requereu o só pisardes nos meus atos? Ou seja, as pessoas comuns só ficavam nessa parte. As pessoas comuns só ficavam nessa parte aqui. Então Deus está usando o profeta Isaías para perguntar para eles: quem foi que requereu isso para vocês? Só ficar aqui nessa primeira parte, não é? Porque assim era, tanto no tabernáculo, depois do templo. Eles só ficavam, o povo, as pessoas comuns, que não eram os sacerdotes, que não eram os sumos sacerdotes, não adentrava a partir da segunda parte. Então só ficava no ato. Mas Deus faz a pergunta: quem vos requereu isso? Mostrando que a intenção de Deus nunca foi que as pessoas ficassem longe dele, que as pessoas ficassem distantes deles, que só um ou outro privilegiado tivesse acesso lá, não. Mas o propósito de Deus é que cada um de nós cheguemos até lá. Em um primeiro momento, foi criada essa estrutura exatamente para mostrar, né, a importância de que para chegar lá não pode chegar do seu jeito, não pode chegar da sua maneira, não pode chegar de qualquer jeito. Então, o propósito de Deus é que você saísse, não é, do pátio, que você saísse dos atos, e que você pudesse também entrar no Santo dos Santos, você chegasse a uma dimensão, a buscar as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à destra do Senhor nas alturas, que você já pudesse adorar o Senhor, que você pudesse não só adorar, mas também servir no altar do Senhor, porque a Bíblia fala que as orações dos santos são como um incenso diante do Senhor. Então, oferecendo sacrifício em favor das pessoas, orando em favor da nação, orando em favor da sua família, orando em favor de outras pessoas. E agora aqui, com a morte de Jesus, o véu se rasgou em dois, então já não há mais separação. E o texto de Hebreus fala que para a gente entrar com ousadia, não precisa mais ter medo de chegar até aqui. Antes só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Hoje nós podemos entrar 10 vezes no dia, 50 vezes no dia, e entrar com ousadia, e entrar com intrepidez, porque sobre as nossas vidas está a cobertura de Cristo Jesus, está o precioso sangue de Cristo Jesus, que nos purifica de todo pecado e de toda injustiça. Então, o propósito de Deus é que a gente saia, não é? Que passe pelo pátio, que passe pelo santo lugar e chegue ao lugar supremo da presença de Deus e adore o Deus vivo e verdadeiro, e adore o Deus vivo, porque foi para isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. Jesus não morreu ali simplesmente por causa de uma intriga política, Jesus não morreu ali simplesmente por causa de uma intriga religiosa, ele morreu ali para nos conduzir à presença de Deus, sendo vivo, o novo e vivo caminho que leva à presença de Deus. E não somente isso, mas sendo o único caminho que leva a Deus, não é? O próprio Jesus é quem diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Portanto, quando ele morreu na cruz do Calvário, quando ele estava ali, morrendo ali, o véu do santuário se rasgou do alto para baixo, para nos ensinar, para nos mostrar que não era obra de homens, mas era uma obra de Deus, trabalhando em nosso favor, para que nós pudéssemos ter acesso à presença dele. Então agora, meu irmão e minha irmã, você não tem desculpa. Talvez você não consiga sequer falar com um representante seu aqui na terra, com um vereador, que é o representante mais próximo do povo, que deveria ser o representante mais próximo do povo. Talvez você não consiga falar com o seu vereador, talvez você não consiga falar com o seu prefeito, talvez você não consiga falar com um deputado da sua região, mas com Deus, por meio de Cristo Jesus, você pode falar, e não só falar, mas ter a certeza de que quando você fala com Deus, em nome de Jesus, Ele te ouve, Ele te escuta, Ele te dá atenção, Ele inclina os ouvidos para ouvir a sua voz. E não só isso, mas Ele estende a sua mão de graça, de bondade e de misericórdia para te abençoar, para te guardar e para te fortalecer. Ficamos por aqui por hoje, um grande e forte abraço, que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima, se Deus assim nos permitir.